Para desenvolver a economia, o ser humano desenvolve diversas atividades, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria e o comércio. A agricultura é o cultivo de vegetais para serem consumidos ou vendidos. A variedade de produtos é grande e o cultivo depende de alguns fatores, por exemplo, do tipo de solo e do clima. Chamamos de agricultor ou lavrador quem trabalha na agricultura, ou quem orienta o trabalhador a escolher o produto adequado ao tipo de solo e ao clima. Quem verifica se é preciso adubar, irrigar ou drenar o solo é o agrônomo ou engenheiro agrônomo, pois ele analisa de forma científica o local a ser utilizado, identificando e resolvendo os problemas que surgirem. Existem várias formas de cultivo, e dentre elas podemos destacar a monocultura, a policultura, a rotação de culturas e a agricultura de subsistência. A monocultura ocorre quando apenas uma determinada espécie de vegetal é cultivada, ou seja, quando eu só cultivo uma planta, tá? Por exemplo, quando eu só cultivo cenouras na minha plantação. A policultura ocorre quando diversas espécies vegetais são cultivadas em um só lugar, ou seja, várias espécies de vegetais. Por exemplo, quando eu cultivo na minha plantação cenoura, batata e alface, certo? Algumas policulturas são realizadas com a técnica da rotação de culturas, cuja prática consiste em dividir o solo em diversas partes e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Por exemplo, de janeiro a fevereiro eu vou cultivar alface. Já de março a abril eu vou cultivar cenoura, certo? De junho a julho, eu cultivo batata, certo? E por aí vai. É isso que ocorre a rotação de culturas, tá? Por exemplo, eu trabalho com 3 vegetais, alface, cenoura e batatinha, e vou intercalando de plantação em plantação, certo? Outra forma é o cultivo de subsistência, que consiste em cultivar espécies vegetais para o consumo e sobrevivência daqueles que as plantam, certo? É quando você planta para comer, tá? O uso de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo, assim como o uso de agrotóxicos, que são venenosos pulverizadores nos vegetais que estão sendo cultivados para impedir que pragas destruam as lavouras, ajuda a melhorar o processo de cultivo. São necessários alguns cuidados para que os vegetais estejam adequados para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, ou seja, para mantê-lo fértil. Para que o solo seja preservado, é preciso que em cada replantio ele seja devidamente tratado. A lei brasileira obriga o replantio em áreas em que houve desmatamento. Para a manutenção e a preservação do solo e para as plantações de frutas, verduras e legumes, é importante desenvolver técnicas modernas, junto aos agrônomos com a fiscalização constante. Para a manutenção e a preservação do solo e para as plantações de frutas, verduras e legumes, é importante desenvolver técnicas modernas, junto aos agrônomos, com uma fiscalização constante. Observe alguns cuidados que devem ser tomados como forma de preservar a natureza: empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, adequar a espécie vegetal ao clima e ao solo da região onde será cultivada, não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas, utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo, ajustar por meio da irrigação ou drenagem a quantidade de água do solo necessária ao cultivo, aproveitar melhor o solo por meio de técnicas modernas de cultivo e fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo. Bom, amores, qualquer dúvida no WhatsApp. É uma das atividades econômicas mais comuns da zona rural. Essa atividade envolve a criação de animais e cada espécie criada fornece matéria-prima para ser consumida ou transformada em novos produtos. Chamamos de matéria-prima o primeiro elemento usado em um processo de industrialização. São diversos os profissionais que trabalham na pecuária: peões, vaqueiros, pecuaristas, pastores e etc. Veja alguns exemplos de espécies de animais que fornecem matéria-prima. Bois e vacas, por exemplo, fornecem leite, carne e couro. Os porcos fornecem a carne, a banha,
faz a manteiga e o couro. Bodes e cabras fornecem leite, carne e couro. Cavalos e éguas fornecem o couro e a carne. E as aves, que fornecem carne, ovos e as penas. As abelhas vão fornecer mel, cera e própolis, certo? Que inclusive a gente faz o extrato de própolis, que é ótimo para aumentar a imunidade, principalmente agora nesse período de coronavírus, tá? Peixes, que fornecem a própria carne e o óleo do peixe. Por meio da pecuária, vários animais são criados, formando rebanhos. Veja, bois e vacas a gente chama de um rebanho bovino, porcos e porcas, suínos, carneiros e ovelhas, ovinos, jumentos e jegues, assininos, búfalos e búfalas, bufalinos, bodes e cabras, caprinos, cavalos e éguas, equinos. Basicamente, existem dois tipos de criação de animais: o intensivo e o extensivo. A criação intensiva é aquela em que os animais são criados em pequenas áreas, em confinamento, e se alimentam principalmente de ração. A criação extensiva é aquela em que os animais são criados soltos, tá? Em grandes áreas, geralmente alimentando-se dos pastos naturais. Devemos destacar que os profissionais que criam animais recebem nome específico de acordo com a espécie de animal do seu rebanho, ou seja, de acordo com a espécie que ele cria, que ele cuida, ele recebe o nome específico, tá? Uma nomenclatura específica. Por exemplo, avicultores são criadores de aves, patos, gansos, galinhas, perus, marrecos e codornas. Os apicultores são criadores de abelhas. Sericultores são criadores de bicho da seda. Ranicultores são criadores de rã. E os piscicultores são criadores de peixe. Todo pecuarista deve ter alguns cuidados com os animais do seu rebanho, como higiene, vacinação, alimentação, remédios e assistência veterinária. Esses cuidados são necessários para que os animais estejam sadios para o consumo. Qualquer dúvida no WhatsApp